Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a lição da Escola Sabatina e nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto que foi tão legal a gente poder estudar durante essa semana que passou. Afinal de contas, essa semana a gente esteve junto durante muito tempo, não foi? Nós passamos aqui os 10 dias de oração, as 10 horas de jejum, já estivemos em 2 das 3 igrejas no nosso amanhecer com Deus e agora chegou aqui o momento da gente poder recapitular a lição da Escola Sabatina e eu tô junto com você para a gente poder abrir a nossa Bíblia, a nossa Palavra de Deus e poder aprender um pouquinho mais sobre esse Deus que é todo poderoso. Para pensar um pouquinho sobre algumas coisas, vai? Hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, vamos falar sobre o amor e também vamos falar sobre a providência do Deus Todo-Poderoso. E é por isso que eu quero convidar você aí para começar esse momento especial com uma oração. Feche seus olhos, baixa a cabeça, vamos falar com Jesus? Paizinho querido, vamos começar agora mais uma vez o estudo da lição da Escola Sabatina. Nós vamos recapitular aqui, pensando um pouquinho sobre os dias da semana, sobre esses momentos especiais que nós estudamos, para poder então te servir melhor. Por favor, Deus, abençoa cada um de nós, abençoa a todos que estivermos aqui, para que durante esse tempo que nós vamos passar juntos, nós também possamos ouvir a sua voz e possamos entender um pouquinho mais sobre quem é o Senhor. Cuide da gente, nos ensina sobre o seu amor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que bom que a gente pode começar mais uma vez, né? Estudar a lição da Escola Sabatina. Hoje eu tô sem minha lição porque ela tá me gravando. Aqui tá o celular na minha frente e é ali que eu sempre leio a lição da Escola Sabatina. Mas eu tô com o computador bem aqui embaixo onde tá aberta a lição da Escola Sabatina com as minhas anotações. Aquele mesmo programa, lembra aquele que eu falo todas as vezes para você baixar, para você poder usar? Que eu sempre coloco no link, ou melhor, os links na descrição dos vídeos do meu canal. Eu também digo para você aí, ó, não esquece, dá para instalar no computador também, no tablet também, dá para você usar esse aplicativo em vários lugares. Sabe o que é o mais legal? Ele sempre guarda as configurações que você deixou no último. Então eu acabei de estudar o último dia da lição da Escola Sabatina no meu celular e na hora que eu abri agora o aplicativo no meu computador, tá tudo lá. Então é muito legal, baixe a lição da Escola Sabatina, estude a lição da Escola Sabatina, use ela impressa, use ela na internet, não tem problema, mas não se esqueça de estudar a lição da Escola Sabatina, isso é muito importante pra gente. Depois desses 10 dias de oração, a gente precisa sim se lembrar de que nós aqui precisamos buscar ao Senhor para termos uma vida espiritual correta, agradável, perfeita da vontade como o Senhor gostaria para a gente. É por isso que nós estamos aqui mais uma vez. Eu quero ler com você o verso para memorizar, aquele que sempre guia, né, que norteia o nosso pensamento enquanto nós estudamos a lição da Escola Sabatina. Começa ali com João, no capítulo 16, no verso 33. Consegue aí ler na sua Bíblia? Na minha eu leio assim, ó. Vou mudar a configuração do meu computador. Pronto, agora consigo ler. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu já venci o mundo. Olha só que legal, muitas vezes a gente não entende o que esse texto está falando, mas a lição dessa semana gasta um tempinho para a gente poder entender que o Espírito Santo, ou melhor, que o Deus Todo-Poderoso, ele diz pra gente que apesar de termos o cuidado dele sobre nós em cada momento, nós ainda assim teríamos algum tipo de aflição. Não porque ele queira que aconteçam aflições na nossa vida, mas porque a nossa vida é assim, porque nós ainda vivemos em um mundo de pecado, e ao viver em um mundo de pecado nós estamos sujeitos às coisas que acontecem por aqui, e uma dessas coisas que podem acontecer com a gente são as maldades, as aflições, as coisas ruins que o inimigo manda para tentar nos derrubar. Mas Jesus, ele deixa pra gente muito claro, dizendo: tenham tranquilidade, porque eu venci o mundo. Quando a gente fala sobre isso que nós vamos comentar hoje, né? O título da lição é livre-arbítrio, amor e providência. A gente muitas vezes para, principalmente no momento de entender o que é livre-arbítrio. Então eu vou já tentar abrir aqui para você entender o que é que eu estou falando. Livre-arbítrio quer dizer uma livre escolha. Deus nunca vai olhar para você e dizer assim: você só tem uma escolha, só faça isso. Mas ele vai sim te avisar: olha, se você for pelo outro lado, se você fizer a outra coisa, se você se distanciar desse único caminho que eu estou dizendo para você que é o único verdadeiro, o único que pode salvar, infelizmente, ali eu não poderei te salvar. Então a pergunta é: Deus pode ter alguma coisa que limita ele? Aí a gente começa a estudar a lição da Escola Sabatina. Afinal de contas, o nosso Deus é soberano. E como ele é soberano, é ele quem controla
todas as coisas. É Ele sim quem olha pra gente e compreende cada coisa que está acontecendo. Por isso, algumas pessoas, ao entender a soberania de Deus, ou tentar entender a soberania de Deus, acabam se confundindo, achando assim, ó, já que Deus é o Deus soberano, o Deus poderoso, aquele que cuida de todas as coisas, então quer dizer que Ele deseja o mal da gente. Porque se Ele é soberano, Ele não deixaria que algumas coisas ruins acontecessem. Mas na verdade, Deus, se fosse consultado, não deixaria. Mas nós, por muitas vezes, permitimos que coisas erradas aconteçam na nossa vida. A lição de domingo traz uma historinha bem interessante ali entre a perda de um adolescente que está ali em uma crise existencial, mas mais do que isso, ensina pra gente que muitas coisas que acontecem aqui na Terra não são da vontade de Deus, mas Ele utiliza essas coisas para que possa nos ensinar coisas. Para pensar nisso. Deus permite que coisas ruins passem para a nossa vida, para que a nossa vida vá melhorando, vá sendo trabalhada, vá sendo consertada ou então direcionada no caminho que Ele sabe que é o melhor para a gente. Nós não sabemos o que é melhor, mas Ele sabe. Por isso, a primeira coisa que eu preciso compreender é que Deus é soberano, mas Ele é tão soberano, mas tão soberano sobre nós. Ele compreende tantas outras coisas que nós não compreendemos, que até mesmo o momento quando nós não compreendemos, Ele continua cuidando de nós. Ele continua à frente das coisas, nos protegendo, nos auxiliando e nos fazendo uma barreira de proteção para nos mostrar que Ele sempre está ao nosso lado. Aí a pergunta é, mas Ele não faz uma barreira de proteção? Então por que é que as coisas ruins continuam acontecendo? A resposta é muito simples, é que apesar de Deus nos amar e querer nos proteger completamente, muitas vezes as nossas escolhas elas são equivocadas. Não existe nenhum ser humano que pode dizer assim, eu fiz todas as escolhas corretas, porque nós aqui somos pecadores e nós aqui estamos distantes do plano de Deus. É por isso que é tão importante compreendermos que Ele continua sendo Deus soberano, mesmo que coisas ruins continuem acontecendo perto da gente, porque não são as coisas ruins ou boas que definem quem é Deus, mas sim a soberania única e absoluta dele. A verdade é que a vontade de Deus, segundo a lição da escola sabatina, nem sempre acontece. E aí, existe aqui um paradoxo, né? Porque como assim, se Deus é o Deus soberano, a vontade dele nem sempre acontece? É porque para eu falar sobre o livre-arbítrio, a vontade de Deus, eu preciso já adiantar tudo que nós vamos estudar nos outros dias da semana, né? Porque nós aqui voltamos de novo para falar sobre a soberania de Deus em harmonia com o livre-arbítrio. Afinal de contas, Deus continua sendo soberano mesmo quando Ele nos ama. E aqui vem o porém, porque o amor de Cristo, o amor de Deus, ele se transforma, ou melhor, ele se apresenta para nós como o amor de um Deus que se preocupa em nos permitir escolher aquilo que nós achamos que queremos, aquilo que nós achamos que pode ser bom pra gente. Apesar de Ele saber que não é bom, Ele mesmo assim nos permite que nós aqui estejamos fazendo as nossas escolhas. E sabe como é que é o nome disso? O nome disso é amor. Não dá para permitir que somente a vontade dele seja realizada, porque para isso nós aqui teríamos que ser seres robotizados, pessoas que não têm livre arbítrio. Teríamos um arbítrio controlado, então teríamos uma escolha dominada somente pelo Deus que criou a gente. Agora, quando eu falo sobre um Deus todo-poderoso, que é amor e que é bondade, Ele além de nos dar a bondade e o amor dele, Ele também nos dá o livre arbítrio, a vontade, ou melhor, a possibilidade de escolher a que Deus nós queremos servir ou a que caminho nós queremos ir. E esse é um assunto que talvez seja complicado agora nesse começo, mas você vai conseguir entender um pouquinho mais assim que nós avançarmos nos dias da semana, tá bom? Eu vou ler aqui o trecho da lição da Escola Sabatina para tentar clarear ou clarificar um pouquinho um mega trovão acontecendo aqui do lado. Tremeu tudo. Clarificar um pouquinho esse pensamento. Então eu começo lendo aqui, ó, na lição de domingo ainda. Diz assim, ó, a vontade de Deus nem sempre é realizada. Muitas coisas vão contra o que Ele deseja em muitos casos. Por isso Deus disse que estava acontecendo, melhor, em muitos casos Deus disse o que estava acontecendo era oposto do que Ele desejava. Mas o Senhor queria determinada coisa para o seu povo, mas mesmo assim eles escolheram outra coisa.
Por isso o próprio Deus lamentou, mas o meu povo não escutou a minha voz. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu então poderia derrotar logo os seus inimigos. Salmos 81, no versos 11, 13, 14, tem esse trecho que eu acabei de ler aqui para você. Muitas vezes, né, a gente, assim como pais, filhos, nós acabamos fazendo a vontade errada. E aí, por escolhermos fazer a vontade errada, acabamos nos dando mal, porque nós temos sim uma forma de poder nos livrar, uma forma de poder estar bem, porque aquela pessoa que cuida da gente está sempre planejando coisas boas, mas nós aqui escolhemos estar distantes. Assim também acontece com Deus, porque muitas vezes nós estamos distantes da vontade dele, fazendo só o que dá na nossa cabeça, e aí sim acaba que nós aqui nos damos mal. Vamos lá, essa aqui é a lição de segunda-feira agora, e na lição de segunda-feira o título da lição é uma palavra difícil de falar, né? Pantocrator. Essa palavra, Pantocrator, não significa nada mais do que o Deus Todo-Poderoso. E ela acontece ali em alguns momentos, como por exemplo, em Apocalipse no capítulo 1, no verso 8, a Bíblia diz assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que é e o que há de vir, o Pantocrator, o Todo-Poderoso. Apocalipse também, no capítulo 11, no verso 17, diz assim, ó, graças te damos, Senhor, Deus Pantocrator, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Eu estou falando sobre um Deus que realmente é todo-poderoso, porque o fato de Deus ser todo-poderoso não é simplesmente afirmado em palavras, mas se manifesta nos inúmeros casos extraordinários que Deus usa o seu poder para libertar o seu povo ou então intervir miraculosamente de outras maneiras no mundo. Quando eu vejo as histórias bíblicas, as histórias de Jesus, as histórias do povo de Israel enquanto andava pelo deserto, o Deus Todo-Poderoso se manifesta por muitas e muitas vezes. E isso nada mais é do que a comprovação de que nós aqui devemos continuar confiando nesse Deus que é todo-poderoso, nesse Deus que é preocupado com a gente, nesse Deus que quer derramar sobre nós o amor dele, porque nós precisamos sim do amor dele. Entretanto, a maioria dos crentes aceita que Deus é onipotente, o que significa que ele tem poder para fazer todas as coisas, mas eles não conseguem entender que mesmo Deus sendo onipotente, sendo todo-poderoso, ele não possa se limitar a fazer algumas coisas. Na verdade, a Bíblia diz que Deus tem sim algumas limitações, não por causa de algumas limitações que a natureza ou então que a ciência não é essa a palavra, não que ele seja limitado porque ele não pode fazer alguma coisa, porque ele não tem poder para fazer alguma coisa, mas ele se limita por vontade própria. É o que os textos, deixa eu encontrar onde eles estão, é o que os textos de Mateus, ou melhor, Hebreus, no capítulo 6, nos versos 17 e 18, e também Tito, no capítulo 1, no verso 2, dizem, porque eles dizem que Deus, o Deus que nós conhecemos, não pode mentir. Então a pergunta é, Deus não pode mentir? A compreensão é muito clara e você compreende isso depois que você vai ler os outros dias da lição da Escola Sabatina, que esclarecem um pouco isso pra gente. Na verdade, Deus poderia mentir, afinal de contas, ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas, mas ele se limita para não mentir, porque as outras leis que ele colocou anteriormente determinam que ninguém deve mentir e que mentir é pecado. Percebeu? Então Deus, ele poderia sim matar as pessoas, ele poderia sim mudar a história de qualquer outra coisa, ele poderia mentir, ele podia mudar o dia de guarda, mas ele se limita a guardar as leis que ele já colocou. E aí a pergunta é, mas Deus não mata? Não, Deus não mata. Deus não mata. Ele sim permite que a maldade que existe no coração de outras pessoas aqui na Terra, permite que isso daí aconteça, ou então permite que o nosso tempo, as nossas doenças cheguem até a gente e então nós passemos por alguma dificuldade, alguma luta, mas não é Deus quem faz isso. Isso daqui, na verdade, é somente o que o pecado faz na nossa vida. É por isso que nós precisamos entender que o Deus Todo-Poderoso continua sendo o Deus Todo-Poderoso em todos os momentos. E é inacreditável, né? Quando a gente vai lá para o livro de Salmos, principalmente, para o livro de Provérbios, nós vemos pessoas abrindo
coração, dizendo: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, por favor, abre as portas dos céus e me explica, porque parece que o Senhor não está me protegendo. Mas eles sempre terminam dizendo assim: porque nós continuamos confiando no Senhor. Nossos pais, nossos avós sempre confiaram no Senhor e nós vamos continuar confiando no Senhor, porque é dessa forma que nós podemos adorar o nome dele. Apesar de não compreendermos, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso que continua cuidando de nós. Deixa eu passar aqui para a lição agora de quarta-feira, não, terça-feira ainda. O fato de Deus ser o Todo-Poderoso não significa que ele não possa fazer o que é impossível em termos teológicos. É exatamente isso que eu estou falando, né? Afinal de contas, Deus, ele é todo-poderoso para poder apontar para você e dizer assim: você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mesmo que não seja a sua vontade. Mas quando eu olho para Deus e a forma como ele se manifesta, em todas as vezes que ele quer demonstrar o amor dele, ele sempre nos permite que nós aqui exerçamos o nosso livre-arbítrio. E por falar em livre-arbítrio, eu estou falando sobre a nossa livre escolha. Afinal de contas, a nossa liberdade é o que garante que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração. É isso que ele gostaria, é isso que ele está desejoso, porque ele não obriga ninguém a amá-lo, mas ele dá capacidade para cada um de nós aqui para que nós possamos escolher amá-lo. Vou ler dois textos que estão em uma das perguntas aqui nesse dia. O primeiro texto está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versos 4 e 5, onde eu leio assim, ó: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Percebe que ele é um chamado e não uma obrigação? E olha só Mateus 22, no verso 37. Então respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Repetindo as palavras de Deuteronômio, Jesus usa para explicar quais são os conceitos dos 10 mandamentos. E esse daqui é a primeira parte dos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos falam exatamente sobre amar a Deus, amar ao Deus. Ué, como assim amar a Deus? Nós não deveríamos então amá-lo por obrigação, já que ele um dia morreu na cruz do Calvário? Na verdade, não. Porque ninguém consegue amar verdadeiramente se for obrigado. E é por entender isso que o Deus Todo-Poderoso que nós adoramos, que nós conhecemos, ele nunca te obriga a amá-lo porque sim. Ele simplesmente diz pra gente: se você me amar, você vai conseguir compreender coisas muito maiores, coisas muito melhores. Se você me amar e estiver no meu caminho, eu vou poder te proteger de forma muito maior, de forma muito mais poderosa. Se você estiver junto de mim, eu poderei te proteger. É isso que Deus Todo-Poderoso está continuando dizendo pra gente. Afinal de contas, o amor, ele precisa e ele deve ser aquilo que ele é: espontâneo. Eu achei o máximo quando a lição aqui de terça-feira termina com essa frase. Deixa eu repetir para ver se você entendeu aí, ó. O amor, ou melhor, termina não, ele tá lá no comecinho ainda, logo depois da pergunta número 3. O amor, ele tem que ser o que ele realmente é. Ele deve ser espontâneo. Afinal de contas, você não consegue amar alguém por obrigação, mas você consegue sim amar alguém que você sente que deve amar. Isso somente significa que Deus concede a cada uma das suas criaturas a liberdade para escolher algo diferente, até mesmo do que ele prefira. Isso significa que nós, por muitas vezes, podemos estar longe do Senhor. E isso, infelizmente, acaba acontecendo de forma muito comum, mas nós deveríamos escolher estar próximos dele. Apesar de ele não querer que nós estejamos longe, ele nos respeita por amor, para que a gente possa, então, ser chamado por ele, para cada vez mais nos achegarmos mais pertinho dele. Olha só que legal, Deus nos chama por amor, e quando a gente fala de amor, eu estou falando sobre uma vontade própria, sobre uma escolha que nós aqui devemos fazer. Deixei para o próximo dia, lição de quarta-feira. Na lição de quarta-feira, 2 termos são colocados para a gente poder compreender aqui, tá? Quando eu vou para Efésios no capítulo 1, vamos lá, ler esse daqui? Efésios no capítulo 1, no verso 9, e depois Efésios 1, 11. Eu leio 2 termos que parecem contrários à Bíblia. Quer ver, ó? Verso 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Verso 11 agora. Porque nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Percebeu? A Bíblia aqui acabou de dizer pra gente que nós fomos predestinados.
Mas esse termo predestinação, ele é contrário ao que a Bíblia fala. Afinal de contas, Deus dá pra gente o livre-arbítrio. Então, como é que eu consigo encaixar esses dois termos na mesma frase, da mesma forma? Existe uma explicação muito clara para isso. Porque quando eu olho para Deus, eu encontro pelo menos duas vontades de Deus, e aqui estão os nomes que nos ajudam a compreender o que é que esse verso quer dizer, né? O primeiro termo que eu posso utilizar é a vontade ideal. Isso mesmo, a vontade ideal é a forma como Deus sonha, como Ele sabe que se nós estivéssemos naquele caminho, nós estaríamos no caminho seguro para a salvação. Mas também existe um segundo termo, que é a vontade remediadora de Deus. Deixa eu ver se eu copiei o nome certo. É a vontade corretiva de Deus. O que é que significa a vontade corretiva de Deus? Significa assim, ó, imagina que aqui nós temos um quadrado, e Deus sabe que nós começaremos a nossa caminhada aqui pelo nascimento, e nós vamos fazer várias e várias voltas, passando por lugares difíceis, indo e voltando, até chegar no final desse quadrado, onde existe a salvação, onde existe a saída desse quadrado. E ali, Deus então imagina pra gente, olha, você deveria sair desse ponto e vir para esse outro ponto de forma rápida. Ou seja, esse deveria ser o caminho ideal do chamado de Deus. Mas nós muitas vezes pegamos esse caminho e usamos ele de forma toda equivocada, saímos, voltamos fazendo coisas erradas até o momento que nós chegamos na vontade de Deus. Só que para chegar na vontade de Deus, Ele agiu na nossa vida, Ele nos impulsionou, Ele deu pra gente escolhas diferentes, Ele deu pra gente formas diferentes de ouvir a voz dEle. Esse chamado de você ouvir, de você escolher, de você estar próximo do Senhor, de você permitir que Ele fale ao seu coração, isso é a vontade remediadora ou corretiva de Deus, porque se Ele não usasse a vontade corretiva dEle, nós estaríamos totalmente fora do caminho. Mas apesar disso, o sonho dele era que nós fizéssemos a única forma de encontrar a salvação de forma verdadeira, que é a vontade ideal de Deus. Vamos sonhar aqui, ó. Imagina que, para falar sobre vontade ideal de Deus, eu estou falando sobre o que Ele idealizou, estou falando sobre o que Ele sonhou para a nossa realidade. Deus sonhou uma realidade perfeita para você. Sabe onde? Talvez dentro de um mundo perfeito que começou com o Jardim do Éden, onde Adão e Eva não cometeriam pecado e eles então estariam durante algum tempo aqui na Terra, teriam então filhos e filhas sem precisar passar pela dor, sem precisar se machucar, sem precisar ver a morte, e eles então estariam perto do Senhor para toda a eternidade, até o ponto quando Deus falaria assim, pronto, chega de Jardim do Éden, vamos morar comigo aos anjos, e Ele levaria Adão, Eva, seus filhos, netos, bisnetos, todos eles para viver eternamente com Ele lá no céu, sem precisar vir morrer, sem precisar vir para esse mundo de pecado. Entretanto, quando eu penso na forma como Deus nos salvou, eu não estou falando sobre um Deus que se planejou às pressas para então implementar o plano da salvação, quando de repente Adão pegou uma fruta e comeu. Imagina isso, Deus está lá de boa no seu palácio, andando de um lado para o outro, e de repente ele dá uma olhadinha de olho, uma olhadinha de canto de olho para Adão, que está aqui na terra, e ele vê Adão comendo. Então ele volta desesperado para a terra, dizendo, Adão, não come não. Isso não existiu. O que existiu foi um Deus que antes de criar o mundo, ele já se preocupou em planejar o plano da salvação, que traria pra gente a salvação. Por isso que a Bíblia, quando fala sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus, a gente também fala sobre Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim desde a fundação? Não existiam cruzes na época da fundação. Sim, é verdade, essa técnica de tortura, de morte foi criada depois de muito tempo. Mas quando eu falo que Jesus foi morto desde a criação, eu tô dizendo, desde a fundação do mundo, eu estou dizendo que Jesus, antes mesmo do pecado entrar no mundo, ele já tinha se escolhido, se determinado para que ele viesse morrer em meu e no seu lugar. Por isso, se você tem algum medo de alguma coisa ruim acontecer, fica tranquilo, porque Deus sempre tem um plano preparado, cuidado para mim e para você, porque eu e você precisamos de ajuda, eu e você precisamos sim estar cada vez mais perto do Senhor, mas não é natural do ser humano buscar estar perto de Deus. É por isso que Ele nos ajuda, é por isso que Ele nos escolhe, é por isso que nós aqui precisamos sim permitir que Ele faça a vontade dEle. De tudo isso,
tenta, o que é que nós deveríamos como cristãos fazer? Olhar para a vontade de Deus e tentar seguir a vontade ideal de Deus. A vontade ideal de Deus seria nenhum pecado. Nós conseguimos? Não. Mas nós podemos ficar talvez com um pouco menos de pecados? Talvez essa seja a nossa intenção, então. Então, durante a nossa vida, nós vamos buscar ficar um pouco menos pecadores. Como? Buscando a melhoria da nossa vida, buscando escolher ou compreender um ou outro ato pecaminoso, não que nós vamos ser algum dia perfeitos para sempre, mas entendendo que isso daqui é um ato pecaminoso, aquilo lá é um ato pecaminoso, então a gente começa a tirar essas coisas da nossa vida. E isso sim é estar mais perto do Senhor, isso é buscar a vontade ideal de Deus. Mas mesmo tentando fazer isso, muitas vezes nós estamos distantes do Senhor, e é por isso que a Bíblia diz para a gente que Jesus nos predestinou para a salvação. O que é que Deus nos predestinou? O que significa isso? Significa que Ele nos escolheu desde a criação do mundo para que nós estivéssemos morando com Ele para toda a eternidade. É disso que nós estamos falando. Não sobre uma predestinação de graça, barata, mas sim sobre uma predestinação, um sonho do Deus Todo-Poderoso e Criador que sonhou que você poderia estar vivo com Ele lá no céu. E por isso Ele nos convidou para estarmos sim cada vez mais pertinho dEle. Tudo certo até agora? Muito difícil? Acho que não, né? Acho que fica bem claro. Chegamos à lição de quinta-feira e a gente então já vai para os últimos pensamentos, puxando aqui mais um texto, e eu quero ler junto com você esse texto que está dentro da lição da Escola Sabatina, é o primeiro parágrafo da lição de quinta-feira. E nesse primeiro parágrafo eu começo lendo assim, ó. Se tudo ocorresse conforme a vontade ideal de Deus, nunca teria havido mal, mas foi apenas o amor e a harmonia, ou melhor, mas existiriam apenas o amor e a harmonia, porque no futuro o universo será restaurado a essa perfeição. Entretanto, nesse momento, ele está cumprindo e respeitando a vontade e o livre-arbítrio das criaturas. É por isso que nós precisamos sim voltar lá para o verso para memorizar, entender um pouquinho o que significa aquele verso. Então eu vou voltar junto com você até o verso para memorizar, que está ali na lição de sábado, está ali em João no capítulo 16, no verso 33, e eu leio assim, ó. Deixa eu colocar aqui para eu ler. João 16, no verso 33. E ele lhes disse essas coisas, e eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo para os discípulos que sim, as dificuldades e lutas aconteceriam, mas que nós deveríamos continuar na intenção de decidir livremente ir cada vez mais próximos do Senhor, porque quando estamos perto dele, nós então também podemos vencer as coisas ruins desse mundo. Não que ficaremos sem pecado, eu repito mais uma vez, mas que sim, nós poderemos aproveitar dos méritos maravilhosos de Cristo Jesus. Afinal de contas, quando eu falo que Cristo venceu esse mundo, nós estamos falando que as coisas que ainda acontecem aqui na Terra, elas são questões do mal, da maldade e do pecado. Mas quando eu olho para o que aconteceu com Jesus, mesmo ele tendo passado por dificuldades, lutas, mesmo ele tendo sido morto da forma como ele foi morto, mesmo ele tendo sofrido muitas coisas, ele ainda assim permanece íntegro, porque ele é ressuscitado e depois é levado para o céu. Percebe que a mesma coisa que aconteceu com ele também pode acontecer com a gente, se nós buscarmos ser mais íntegros, mais corretos, mais perdoadores, mais amantes, para imitar mais o comportamento de Cristo. Porque se esse Cristo venceu o mundo, o chamado para você e para mim é que nós também vençamos o poder do mal e do mundo. E que nesse momento, mesmo em meio a aflições, lutas, dificuldades que são citadas nesse verso, nós então possamos manter a nossa esperança e o ânimo, porque Cristo já venceu o mundo e nele nós também podemos vencer. Bom, vamos lá, eu vou ler o último trecho que está aqui na lição de quinta-feira, porque meu tempo está indo embora. E é o último parágrafo, o parágrafo inteiro para a gente terminar essa lição de Escola Sabatina, que eu leio assim, ó. O fato de enfrentarmos o sofrimento e provações não significa que isso seja o que Deus deseja idealmente para nós. Mas nós devemos sempre ter em mente o quadro mais amplo, aquele negócio chamado o grande conflito. No entanto, podemos estar confiantes de que, embora o mal não seja necessário para promover o bem, Deus pode produzir o bem, mesmo a partir de eventos ruins.
E se confiarmos no Senhor, Ele poderá usar até os nossos sofrimentos para nos aproximar dEle, para nos levar a ser compassivos e a servir a outras pessoas. O chamado de Cristo é que você faça todas essas coisas. Presta atenção, vou ler o finalzinho para você entender. Se confiarmos no Senhor, Ele poderá usar até os nossos sofrimentos para nos aproximar dEle. Primeira coisa, nos aproximar dEle. Segunda coisa, para nos levar a ser compassivos. Compassivos quer dizer pessoas mais corretas, que ajudam mais aos outros e que têm mais compreensão sobre o que está acontecendo na vida dos outros. E por último, a servir aos outros. Percebe? Jesus tem um plano completo para a nossa salvação. O primeiro é derramar o amor, o segundo é derramar a bondade, a misericórdia. Depois disso, Ele vem nos pedindo para que agora nós sejamos mais como Ele é, mais compassivos, mais perdoadores, servindo mais aos outros, para que daqui a pouco nós possamos ser mais próximos daquilo que Ele gostaria que nós fôssemos. Que Deus abençoe você e que você escolha assim ser dessa forma, mais próximo do que Deus gostaria que você fosse, porque esse é o chamado dele. Eu queria terminar esse momento de estudo da lição, de comentário da lição, com uma oração. Você consegue aí parar o que você está fazendo, se dedicar um pouquinho para esse momento que vai ser bem legal. Quer ver? Vamos falar com Jesus? Pai querido, Deus de amor e misericórdia, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente, porque o Senhor tem nos acolhido, nos abraçado e porque nesse dia o Senhor fala no nosso coração. Continua nos abençoando e nos cuidando, Pai. Continua nos dando a sua paz, o seu cuidado, o seu carinho, para que nós aqui possamos a cada sábado, a cada semana, entregar a nossa vida e nosso coração nas Tuas mãos. Abençoa a todos que participaram dos 10 dias de oração, a todos que participarão desse projeto especial ou de tantos outros que teremos durante esse ano na nossa igreja, mas ajuda para que nós possamos estar cada vez mais perto do Senhor, sendo abençoados e cuidados por Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, até semana que vem. Tchau, tchau.